Nosso grupo, do trabalho de modelos probabilísticos aplicados à engenharia de produção, ficou responsável pela apresentação da distribuição normal multivariada, que é basicamente uma representação da distribuição normal para o caso n-dimensional. Esse gráfico tridimensional que vocês estão vendo representa a distribuição normal bivariada, que é um exemplo da normal multidimensional. No campo de estudo da análise multivariada, a generalização da densidade normal univariada para duas ou mais dimensões desempenha um papel muito importante, já que essa distribuição representa uma aproximação adequada de distribuições populacionais e dados experimentais. O teorema do limite central demonstra uma importância da distribuição normal multivariada, já que a maioria de fenômenos com outras distribuições podem ser unidos e aproximados à normal multivariada. A função densidade de probabilidade, a FDP, da distribuição normal multivariada é uma generalização da FDP da distribuição normal no caso univariado. Essa fórmula que vocês veem aqui é a fórmula da função densidade de probabilidade da univariada. Essa constante aqui, raiz de 2π vezes sigma quadrado, que é a variância, essa constante é uma constante de normalização e ela garante que a área sob a superfície dessa função totalize 1, ou seja, quando você faz a acumulada da função de menos infinito até infinito, o resultado é igual à massa total de probabilidade. Bom, dado que nós já vimos o que significa constante de normalização, agora nós vamos explicar o que representa esse termo que está aqui no expoente. O x menos o μ dividido pelo sigma, e isso tudo elevado ao quadrado. Bom, o x é a variável aleatória que você tem, o μ é a média ou o valor esperado, e o sigma é o desvio padrão. Então esse termo todo aqui representa a distância entre o seu valor da variável aleatória e a média em unidades de desvio padrão. Bom, agora que já falamos da FDP da distribuição normal univariada, podemos começar a explicar a generalização desta distribuição para o caso multivariado. Podemos ver aqui que o termo do expoente pode ser transformado nisso, onde o x agora representa um vetor de tamanho p por 1 e μ também é um vetor de tamanho p por 1, que representa o valor esperado de x. Esse vetor, x menos μ, é transposto na fórmula, hein? Tem esse tzinho aqui que significa que o vetor é transposto. Agora esse símbolo aqui, que quase todo mundo pensou que era um somatório, pois é, ele não é um somatório, é uma matriz de dimensão p por p. E vale ressaltar que esse menos 1 aqui significa que a matriz é inversa. Não pode confundir que está 1 sobre a matriz, né? Não é uma divisão esse operador aqui. Essa é a matriz de covariância do vetor x, ou seja, tem a covariância de cada posição aqui dentro dessa matriz. Bom, multiplicado por tudo isso, a gente ainda tem esse vetor x menos μ, que é a distância do vetor x até o vetor μ, assim como no caso univariado, porém agora com aplicação n-dimensional. Quanto à constante de normalização, que era 1 sobre raiz de 2π sigma quadrado, isso virou 2π elevado a menos p dividido por 2, e isso daqui é o determinante da matriz de covariância que a gente mostrou acima, e esse determinante é elevado a menos meio. Agora, essa constante é adaptada para que o volume da superfície, não mais a área, né, porque agora a gente está num caso multivariado, o volume então da superfície tenha que dar 1 para qualquer valor de p que você usar. Bom, agora vamos voltar ao expoente de E para a gente ver como é que na prática, né, nas contas, isso funciona. Aí a gente pode ver que isso daqui é um vetor, né, e como ele é transposto, isso daí vai ser 1 por P, certo? A matriz de dimensões P por P. E esse vetor normal aqui, que vai ser P por 1, certo? Aí a gente pode ver aqui, ó, tá compatível, certo? Porque P com P
isso vai gerar um vetor aqui, 1 por P, certo? Bom, está compatível aqui, P com P, e isso vai gerar 1 por 1. Então quer dizer que tudo isso aqui vai gerar um número. Isso, vai gerar um número. E aqui também vai gerar um número, porque isso é um determinante que dá um número, elevado a menos meio dá um número, e 2π é uma constante que elevado a um número também vai dar um número. Ou seja, tudo isso aqui que está na fórmula vai dar a nova função de probabilidade e vai dar um valor que é a probabilidade encontrada. Bom, e agora aqui a gente mostra a nossa FDP para distribuição normal, no caso multivariado. Depois de ter explicado aí a transformação da constante, a constante está aqui, e o termo do expoente que a gente transformou também está aqui. E aí ficou essa fórmula aí, essa é a FDP então, do caso multivariado. Bom, aqui temos o vetor x das realizações da variável aleatória p-dimensional. O vetor μ, também p-dimensional, que contém os valores esperados. E a matriz de covariância, que é p por p. Tudo isso é dado no exercício para que você possa achar a FDP. Para acumulada, deixamos aqui apenas a fórmula por definição. Pela complexidade desse desenvolvimento matemático, a gente não desenvolveu para chegar na fórmula da acumulada, só a definição aqui. Aí a gente integra de menos infinito até x a FDP. Vamos agora mostrar a FDP para o caso bidimensional, que é o caso que nós iremos usar no exercício que vai ser resolvido daqui a pouco. No caso bidimensional, você tem esse vetor x, que é 2 por 1, o vetor μ, também 2 por 1, e a matriz com variância 2 por 2. Achando o determinante da matriz, o vetor transposto x menos μ, a matriz inversa da covariância, e o vetor x menos μ, e substituindo tudo isso na fórmula aqui, a FDP, na fórmula geral, nós chegamos nessa expressão aqui abaixo, que é mais simplificada do que essa geral. Essa expressão aqui nada mais é do que a expressão de cima, que a gente já tinha visto, mas de uma forma mais simplificada, porque agora você já tem calculado o determinante, o produto dos vetores, lá do expoente, né? Ou seja, basta substituir o valor das incógnitas aqui e achar o valor da FDP. Ainda sobre a FDP bidimensional, se x1 e x2 forem independentes, a correlação entre elas vai ser zero. Bom, isso é óbvio, né? Porque o acontecimento de uma variável aleatória não influi no outro, ou seja, não tem correlação entre elas. Aí você pode calcular a FDP da normal bivariada pelo produto das FDPs das normais univariadas respectivas a cada variável aleatória. Uma das aplicações da normal multivariada é determinar o coeficiente de assimetria e curtose de uma função de distribuição bivariada qualquer. Isso significa determinar o achatamento e se a distribuição é assimétrica em torno da média com relação ao normal padrão, que é simétrica e tem o índice de simetria igual a zero. O índice de simetria menor que zero indica que a distribuição é assimétrica negativa, ou seja, ela possui a simetria do lado negativo da distribuição. E o índice de simetria quando é maior que zero indica que a distribuição é assimétrica positiva. Complementarmente à definição anterior, ela é assimétrica do lado positivo. Já a curtose tem variação entre menos 2 e mais infinito. Se o coeficiente for igual a zero, a distribuição é chamada de mesocúrtica e é igual ao normal. Se o coeficiente for menor que zero, ela é denominada platicúrtica e apresenta as seguintes características, que são as que você vê aí na tela. A concentração de valores ao redor da média mais um desvio padrão é maior do que a normal. O pico é mais arredondado e com caudas mais curtas e magras. Menor probabilidade que a normal de ter valores próximos à média. E menor probabilidade que a normal de ter valores extremos. Se o coeficiente for maior que zero, a distribuição é denominada leptocúrtica e apresenta as seguintes características. A concentração de valores ao redor da média mais ou menos um desvio padrão é menor do que a normal.
O pico é mais agudo, com caudas mais longas e mais pesadas. Tem maior probabilidade que a normal de ter valores próximos à média e tem maior probabilidade que a normal de ter valores extremos. Essas são as definições de assimetria e kurtose. Bom, vamos agora ao exercício. Para essa função aqui, de y1 e y2, e uma média E de y, que é o valor esperado com μ1 e μ2, que já são dados, e a matriz de covariância, que também é dado, todas as covariâncias aqui, nós temos esse gráfico para essa função e queremos medir a sua kurtose e sua simetria em relação à normal padronizada. Os coeficientes para esses cálculos estão demonstrados aqui, essas 4 integrais desse coeficiente, e para a kurtose esse coeficiente também e essas duas integrais. O desenvolvimento matemático não está evidenciado aqui devido à complexidade. Os valores resultantes podem ser interpretados como a simetria é positiva, ou seja, a distribuição é assimétrica em relação à normal, positivamente, e a kurtose é maior que zero, o que caracteriza ela como uma distribuição leptocúrtica. Ou seja, o pico é mais agudo, com caudas mais longas e mais pesadas, em relação à distribuição normal padrão bivariada. Bom, galera, um exemplo da aplicação da distribuição normal multivariada na área de engenharia de produção é a análise da capacidade de processos em uma operação de usinagem. Índices do processo são coletados e adaptados à normal multivariada. Então, com o auxílio de uma planilha de cálculos, a análise da capacidade de processamento é realizada. O exemplo é um pouco abstrato, mas tem o link do artigo sobre isso nas referências, vocês podem consultar depois. E, basicamente, podemos ressaltar que a distribuição normal de probabilidade é muito usada para tratar diversas fontes de dados que se interrelacionam ou não.